agora a gente chega no grande lançamento da semana nos cinemas, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, uma animação premiadíssima que ganhou o Oscar de melhor filme quando foi lançada, e que se você quiser assistir primeiro para poder acompanhar o novo filme e entender tudo, o Homem-Aranha no Aranhaverso está disponível no Disney Plus, no Paramount Plus e no Lionsgate Plus. Na descrição do episódio tem os links para você assistir, mas no primeiro longa, se você não conhece, eu te conto rapidamente o que acontece ali. Nesse primeiro filme, após a morte do Homem-Aranha, original do primeiro Homem-Aranha, Miles Morales é picado por uma aranha radioativa e ele próprio ganha poderes de aranha e começa a agir enquanto Homem-Aranha também, honrando o legado do herói que ele tanto gostava. E nessa aventura ele conhece um Peter Parker, um Homem-Aranha de outro universo, que caiu na realidade dele e começa a ajudá-lo a entender melhor como gerenciar esses poderes e entender esses poderes que ele tem e saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e que ele precisa proteger as pessoas enquanto super-herói. Só que tudo dá errado quando o Rei do Crime resolve criar uma arma que permitiria a ele ir para uma outra realidade e isso causa uma confusão enorme que pode acabar com o multiverso, com essas infinitas realidades paralelas, com infinitos Homens-Aranha. E aí, outras versões do Escalador de Paredes vão até o universo do Miles ajudá-lo para vencer o Rei do Crime e impedir que isso aconteça. Através do Aranhaverso, continua essa história. Se passa cerca de um ano e meio depois do primeiro filme, quando a gente encontra o Miles agora um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais experiente, mas ainda tendo que lidar com esses poderes de Homem-Aranha e com as responsabilidades de ser o amigão da vizinhança. Enquanto isso, né, enquanto ele vivia essa vida super-heróica, que ainda é uma novidade para ele, em uma outra realidade, Miguel O'Hara, que é um Homem-Aranha de um outro universo, cria um exército de Homens-Aranha de diversas realidades paralelas para proteger o Aranhaverso, para proteger o multiverso, que está em perigo desde as ações do Rei do Crime. No final do primeiro filme a gente achou que estava tudo resolvido, que estava tudo solucionado, só que nesse segundo a gente descobre que não acabou o problema, que o universo ainda, que o multiverso ainda está sob risco e que essa corporação, essa liga de Homens-Aranha precisa se reunir para acabar com qualquer coisa que esteja atrapalhando o multiverso que possa fazer com que as realidades deixem de existir. Só que, no meio desse contexto todo, o Miles reencontra a Spider-Gwen, a Aranha-Gwen, a Mulher-Aranha de um outro universo que ele conheceu no primeiro filme, que é a Gwen Stacy. Eles se reencontram e a Gwen apresenta para ele essa existência de uma corporação de diversos Homens-Aranha e ele fica maravilhado. Mas ele acaba entrando em conflito com o Miguel e com esses diversos versões do Homem-Aranha, porque tem algumas coisas que devem acontecer, não vou falar para não fazer spoiler, mas tem algumas coisas que devem acontecer ali e que o Miles não acredita ou que ele não quer deixar acontecer. Então, isso causa conflito e ele acaba sendo perseguido por esses uh, milhares ou centenas de pessoas aranha e precisa aí fugir pelo multiverso numa verdadeira guerra que se inicia entre eles. Então essa é basicamente a história de Através do Aranha-Verso, o filme que está chegando agora nos cinemas. Eu já assisti e o filme, visualmente, ele é incrível, é uma viagem, assim, quem assistiu o primeiro Aranhaverso viu que é uma animação diferente do que a gente está acostumado, né? Ela tem um traço diferente, um ritmo diferente. O novo filme continua com isso, então é muito interessante visualmente e é muito bonito visualmente. E ele brinca muito bem com essa história de multiverso, de diversas realidades paralelas, porque cada realidade tem um estilo de animação diferente, tem um traço diferente e que eles exploram e eles brincam ali, e a gente vai entrando nessa brincadeira e é muito prazeroso de assistir. É uma história que brinca com os elementos dos quadrinhos, nos elementos visuais dos quadrinhos,
que brinca com vários estilos de desenho, de traço, de pintura. Então, é muito interessante visualmente. A história também, ela é diferente do que a gente está acostumado dos clichês tradicionais de animação de super-herói, porque ele brinca justamente com os clichês do Homem-Aranha. Quem conhece um pouquinho do personagem sabe que esse é um herói que tem alguns acontecimentos que são padronizados, de certa forma, que a gente já viu diversas versões e que acontecem sempre. Quando ele ganha os poderes, ele perde o tio e descobre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também tem um fato muito importante, que ele se apaixona pela Gwen Stacy em diversas versões dele, e a Gwen Stacy também é uma personagem que em várias dessas realidades morre, né? Ela morreu nos quadrinhos, um dos acontecimentos mais chocantes dos gibis, né? E ela morre lá. E isso acontece também com outras versões, aconteceu na série de filmes O Espetacular Homem-Aranha, estrelada pelo Andrew Garfield, né? Então você imagina mais ou menos que isso se repete sempre com o personagem. Então a história de Através do Aranha-Verso brinca com esses elementos em comum que o personagem sempre tem e desenvolve eles para contar uma história diferente, né? Então, lá dentro na história a gente conhece o Homem-Aranha indiano, a gente conhece o Homem-Aranha Punk, entre outras diversas versões. Tem a versão que é uma garota que é um avatar do futuro, tipo metaverso. Então, todas essas versões têm acontecimentos padronizados, de certa forma, acontecimentos-chave iguais, e através do Aranhaverso brinca com isso para contar a sua história e, dentro dos clichês, nos surpreender. Então, é um filme que é bem interessante nesse sentido. É claro que nem tudo são flores, o filme tem os seus problemas também. Entre eles, para mim, eu achei ele muito acelerado. Ele joga muita coisa na tela, tem muita coisa piscando, muita coisa acontecendo. Então é difícil, enquanto espectador no cinema, acompanhar tudo isso. Ainda mais, é claro que vale a pena ver na tela grande, é uma experiência legal, mas isso potencializa o ritmo acelerado, né? Então não tem pause, né? Então as coisas vão acontecendo, vão pipocando na tela, vai muita ação, muita coisa explodindo, muita luz piscando, tal. Então isso tudo cansa um pouco. Eu fiquei cansado ao assistir ao filme, por mais que ele seja bom. Se tivesse 2 tons a menos, 2 tons abaixo, ia ser mais interessante, ia ser uma aventura mais palatável. Além disso, um outro problema é que essa é uma segunda parte de uma trilogia, né? Enquanto o primeiro filme ele é redondinho e ele tem começo, meio e fim, ele fecha a história, esse segundo filme não fecha. Ele acaba num gancho para uma continuação. Por mais que seja legal ver o filme que estreia no ano que vem e acompanhar a continuação dessa história, poderia ser um roteiro um pouquinho mais polido para ter pelo menos algum encerramento para a gente sentir que saiu do cinema satisfeito com o que contou ali, né? Então, para mim, esses são esses dois os grandes problemas dessa história. Mas o filme, efetivamente, como um todo, funciona, é interessante, é uma aventura legal para assistir em família. Quem gosta do Homem-Aranha vai curtir, até porque é um personagem que é muito fácil se identificar, né? Ele tem traços que são muito humanos, coisas que são muito fáceis de se relacionar. Todo mundo tem problemas na sua vida pessoal, todo mundo perdeu alguém, todo mundo tem dificuldade para tirar nota alta na escola, todo mundo tem dificuldade para pagar conta, todo mundo tem problemas de relacionamento com os pais, com irmãos, com amigos. Então o Homem-Aranha ele tem tudo isso e ele é muito humano. Então fica aí a dica. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, está em cartaz exclusivamente nos cinemas.